Acima da realidade terrena, existe uma realidade que opera sobre nós. Um convite ecoa do coração de Deus para o nosso. Desfrutar da plenitude da vida que se manifesta em seu reino. Os céus estão abertos. Jesus afirmou: o reino de Deus está entre vocês. Hoje, há uma dimensão do reino que deseja se manifestar em nossas vidas. Mas como podemos viver essa realidade? Como entender e desfrutar a vida no reino de Deus? Durante a série de mensagens Céus Abertos, desfrutando da vida no reino de Deus, vamos mergulhar na palavra e explorar 4 dimensões fundamentais do reino. E hoje vamos compreender a vida no reino de Deus, descobrindo como ela nos eleva acima de uma existência momentânea e nos conecta à plenitude eterna que só Ele pode oferecer. Para acompanhar a mensagem e os versículos usados, preparamos um esboço digital que está disponível no aplicativo Igreja da Cidade, disponível para Android e iOS, e em nosso site, que pode ser acessado através do QR Code. Você foi criado para viver a partir dessa realidade e desenvolver o propósito de Deus por meio de sua vida. O reino de Deus está aqui. Desfrute e viva plenamente. Muito bom dia, graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs. É tão lindo ver a igreja na primeira celebração do domingo. Esse é um culto primícia. E que bom que você está aqui. Que Deus abençoe seu dia. Eu tenho certeza que você vai ter um dia e uma semana muito especial. E aproveite esse tempo para fazer um exercício. Aproveite esse tempo para ter um tempo especial com a sua família, ou no almoço, ou na parte da tarde, ou à noite. Aproveite esse tempo para cuidar do seu lar. Aproveite esse tempo para falar com pessoas que você ama, que na corrida da semana talvez você não consiga. Então, pela manhã, vem e se abastece. E durante o dia, você descansa, relaxa, curte e serve. Amém? Vamos orar agradecendo mais uma vez por esse dia que o Senhor nos dá e que Deus me use para entregar esta palavra e abençoar a sua vida neste domingo pela manhã. Papai do céu, obrigado pela tua santa presença e pela tua palavra que será lida, refletida, que o Senhor use a minha vida como um carteiro do Senhor, profeta do Senhor nesta manhã, a entregar a tua mensagem que não voltará vazia. Que ela esteja aplicada ao nosso dia a dia como indivíduos. Nós celebramos tua presença e queremos sair daqui para praticar a tua palavra no nosso lar, no nosso trabalho, no nosso dia a dia de ambiente profissional, estudantil, comunitário e familiar. Abençoe os meus irmãos e minhas irmãs que vieram à tua casa nesta manhã. Abençoe suas famílias, tudo que eles chamam seu. E use a minha vida para ser um instrumento na vida deles e nesta igreja, em nome de Jesus. Amém. Céus abertos, desfrutando da vida no reino de Deus. O mundo que nós vivemos, ele é um mundo material e espiritual. Só que às vezes no corre-corre da nossa vida, a gente acaba focando mais no que é material. Por um simples motivo. O que é material a gente vê. E lembra da expressão popular que diz longe dos olhos, longe do coração? Então, como eu vejo, eu acabo lembrando mais. Então, eu chego, vejo a minha casa, eu vejo o meu carro, eu vejo o meu ambiente de trabalho, eu vejo as pessoas, eu vejo o meu meio ambiente. Então é mais fácil para que eu foque durante o dia nessas coisas. Porém, a vida não são essas coisas. Na verdade, tudo que vai de fato ser mais profundo, mais importante, está muito além destas coisas que eu vejo. As grandes implicações da minha vida não vêm fruto do que eu vejo. Já disse o poeta francês Saint-Exupéry que o essencial é invisível aos olhos. Quem vê o amor? Quem vê a justiça? Quem vê a fé? Quem vê a esperança?
Quem vê a gratidão? Quem vê a alegria? Não vemos nada disso. Nós vemos os efeitos e as reações sobre isso que é essencial. O que é o amor? O que é a fé? Então, o reino de Deus tem que ser mais do que um conceito para nós. E essa série é para nos lembrar que nós vivemos uma vida na terra, e essa vida na terra, ela já é vivida no reino de Deus. Lucas 17, 20, caracteriza então a manifestação desse reino. Você pode ler comigo? O reino de Deus não vem de modo visível. Essa é na Nova Versão Internacional. O reino de Deus não vem de modo visível. Nem se dirá, aqui está ele ou lá está. Por quê? Declare comigo. O reino de Deus está entre vocês. Mas aí a pergunta, onde? Cadê? Cadê? Jesus disse que o reino de Deus já está entre nós. Mas eu não estou vendo. Porque também o reino de Deus é invisível. Mas Jesus diz que ele está entre nós. Quem acredita em Jesus? Então, se Jesus diz que ele está entre nós, ele está entre nós. Então fica provado que o mundo que nós vivemos não é só matéria. O mundo que nós vivemos é o mundo espiritual que tem uma manifestação material. Eu tenho essa caneta na minha mão. Essa caneta é uma matéria. Mas o que vai se fazer com ela é espiritual. Essa caneta pode ser usada para assinar muitas coisas do bem que vai ter um efeito em prol do reino de Deus, que vai abençoar pessoas na rua e no campo, nas cidades ou nas vilas, nas casas e nas empresas. Então, a caneta é material, mas o que eu vou intencionar e fazer com a assinatura pela caneta é espiritual. Então, o reino de Deus nós não vemos, ele é invisível, mas disse Jesus que ele já está entre nós. E o reino de Deus, no que Jesus está dizendo aqui no texto, caracteriza três coisas. O reino de Deus é ele mesmo, Jesus está entre nós, ele é Emanuel. Então, o reino de Deus é Jesus e ele já está entre nós. Ele veio há 2000 anos e estabeleceu o reino para nós. Segundo, está falando do Espírito Santo, que depois que Jesus sobe em Atos 1, o Espírito Santo desce em Atos 2. E ele está entre nós e dentro de nós. Então o reino de Deus é invisível, mas ele é mantido pelo Espírito Santo. E 3, o reino de Deus é a igreja. Sou eu e você, não é o prédio, mas é a igreja do Senhor Jesus na terra. Então o reino de Deus, disse Jesus, não é visível, é um reino invisível e ele já está entre nós. Porque Jesus está entre nós, porque o Espírito Santo está entre nós, porque a igreja está entre nós e nós somos parte da igreja. Agora note bem, a igreja faz parte de um reino, não de um império. O que temos visto, infelizmente, acontecer no mundo, e isso tem acontecido e está visível no mundo dos homens, muitos escândalos, porque tem muitas igrejas humanas, através dos seus líderes, que têm estabelecido não o reino de amor do Senhor, mas um verdadeiro império de carros luxuosos, aviões luxuosos, mansões luxuosas. E isso não tem nada a ver com o reino de Deus. Isso tem a ver com impérios, impérios seculares, impérios religiosos. Esses dias eu vi uma notícia mostrando sobre carros, casas, aviões de um líder religioso no Brasil. E aí, naturalmente feito por alguém de fora de igreja, e criticando e colocando isso
de uma forma muito ruim para o testemunho do Evangelho e colocando que o dinheiro dos fiéis estavam patrocinando essas coisas, que já seria um grande erro. Mas eu observando, pensei, sabemos que infelizmente não é só a deturpação do dinheiro do reino de Deus. Também tem ali uma mistura de dinheiro da política, porque muitos desses impérios, além de estabelecer uma perna no mundo religioso, estabelece uma outra perna no mundo espiritual através da política. Pergunta, para que uma igreja precisa de um partido político? Para que uma igreja precisa de político para despachar em nome do governo, beneficiando igrejas? Ou colocar lá uma tropa de pessoas para legislar, para defender interesses e benefícios de igreja? Isso não tem nada a ver com o reino de Deus, gente. Nada a ver com o reino de Deus. Isso tem a ver com o império dos homens. E nós temos que olhar isso, orar sobre isso, nunca entrar numa roubada dessa e sempre diferenciar que isso não é sobre reino de Deus, isso é sobre o império dos homens. E o império dos homens atua tanto no império do poder da política, quanto no poder religioso. Então essa série é criada para nos entender que o reino de Deus é algo espiritual e que se manifesta no mundo dos homens. E nós temos que compreender para poder desfrutar. Compreender para desfrutar do reino de Deus. O apóstolo Paulo nos ensina que o reino de Deus é um reino de poder espiritual. 1 Coríntios 4:20, você pode ler comigo? Pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Por que aqui nós oramos? Porque nós cremos nesta palavra. Não é só ficar falando, nós temos que orar. Porque o poder de Deus se manifesta por meio da oração. Por que nós jejuamos? Porque nós cremos nesta palavra. Por que nós ativamos o profético? Por causa dessa palavra. Por que acabamos de ter um momento de louvor e de adoração com o ministério das bandeiras? Porque nós estamos invocando esse poder espiritual. Você já percebeu, isso acontece o tempo todo, de você chegar num ambiente, você não está vendo nada, mas você chega num ambiente e o ambiente está carregado e pesado? Isso às vezes acontece num comércio, isso acontece num estabelecimento público, isso acontece na rua, isso acontece numa família. Você chega e aquele ambiente, você não está vendo nada, mas espiritualmente o ambiente está pesado, carregado, difícil. Por outro lado, às vezes você chega num outro ambiente, o ambiente está leve, suave, bonito, até o cheiro é suave e aromático. Às vezes nós estamos num lugar para pregar, isso pode ser na nossa igreja e em outros lugares. Você percebe um ambiente denso e difícil, de resistência até nas pessoas para a pregação do Evangelho. Por quê? Porque não é só físico, é espiritual também. E o espiritual, ele é do bem ou do mal, ou é de Deus ou é do diabo. Você pode chegar num ambiente e perceber isso. Às vezes até o cheiro manifesta esta questão do bem e do mal. Então veja bem que o reino de Deus não consiste só na pregação, mas por isso nós cremos em sinais, maravilhas, oramos por milagre, testemunhamos de milagres, porque o reino de Deus é de poder também, e nós somos o povo do reino. Que reino? Apocalipse 5:10. Tu constituíste o reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então esse reino começa aqui e se estende por toda a eternidade. Então eu e você, já que a vida não é só material, não é só sobre a caneta,
eu tenho que entender que eu sou um cidadão do reino, que Apocalipse capítulo 5, 10 é sobre a minha vida e a sua vida, que nós reinaremos com o Senhor nesta terra e na eternidade. Então, quando eu possuo uma caneta, eu tenho que ser agente do reino sobre o que eu vou decretar com essa caneta. Por isso que a Bíblia diz que quando o justo governa, o povo é abençoado. Quando o ímpio governa e usa a sua caneta para o mal, o povo é oprimido. Então, o que você vai fazer nessa semana com a sua caneta? Na sua casa, no seu trabalho, no seu ambiente social? Quais as decisões que você vai tomar que vai refletir império e qual a decisão que você vai tomar que vai refletir reino? Busquem, pois, o reino de Deus e o quê? Todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Então há uma promessa aqui. Estamos estudando 365 promessas nas devocionais desse ano. Essa aqui é uma delas. Busque o reino de Deus. Deus está dizendo, priorize o reino, aonde você estiver, onde você for, com o que você for fazer, e nada lhe faltará. Todas as coisas lhe serão acrescentadas. E João 18, 36, Jesus nos alertou sobre algo muito claro sobre o reino de Deus. O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é aqui. Então nós estamos no mundo, mas não somos deste mundo. Você é deste mundo, então você é um mundano. Não, você está nesse mundo transitoriamente. E diga-se de passagem, bem curto. Eu não sei, gente, como é que tem pessoas vaidosas, egoístas, prepotentes, sabendo de que a vida é no máximo de 100 anos. Sabendo de que uma pessoa rica pode comprar um avião, mas não necessariamente ela tem garantia que aquele avião vai do aeroporto que ela embarca até o aeroporto que ela planeja. Essa semana cai um avião, uma tragédia, um empresário com 2 filhas pequenas, embarca em São Paulo, mas não chega em Porto Alegre. Um outro sai de Goiânia, mas não chega em Ubatuba. Por quê? O império pode comprar o avião, mas só o reino estabelece a vida além do avião, depois do avião. Então, querido, você não é o que você compra. Você não é o que você pode. Mas o tempo todo, o Carlito e você tem que ser lembrado que você, na segunda-feira, está vivendo o reino e liderando coisas, usando coisas e não servindo coisas. Não servindo coisas. Viva o reino de Deus. Busque Ele em primeiro lugar e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Você começa a ter necessidade disso. Deixa eu dar um exemplo. Quantas pessoas aqui praticam algum tipo de exercício físico, algum tipo de esporte, mesmo que seja amador? Você faz regularmente algum tipo? Levanta a mão. Ok, grande maioria, parabéns, igreja. Fazer a pergunta. Quando você não faz, o seu corpo tem necessidade, você sente falta de alguma coisa? Levanta a mão. Ok, porque se tornou o quê? Um hábito, e um hábito salutar. Quem é que gosta de tomar bastante líquido? Gosta de beber água, ou suco, ou chá? Levanta a mão. Muito bem. Quando você não faz, você tem necessidade? Sim.
Então, da mesma maneira que o exercício físico se torna um hábito, e se eu não faço, o meu corpo sente falta, da mesma maneira que se hidratar eu faço regularmente e quando não faço sinto falta, deixa eu te dizer uma coisa, olha para cá. Se você não tem falta, necessidade de ler a Bíblia e orar, é porque você não faz isso regularmente. Se você passar a fazer, o seu organismo, sua vida mental e espiritual, como disse Davi, eu anseio pela tua presença, como servo anseia pelas correntes de água. Quem diz que a Bíblia é chata e não gosta de ler a Bíblia é porque não lê. No momento em que passar a ler, vai ter essa necessidade. Eu estou lendo aqui a leitura bíblica do ano. Então, minha Bíblia aqui está toda marcadinha aqui em Números, que é a leitura de hoje. Números, capítulo de número 15. O que vai acontecer se isso é um hábito? A hora em que eu não faço, não, está faltando alguma coisa. Né, Grace? Está faltando alguma coisa. Karina, está faltando alguma coisa. Aí você, porque isso acontece, como a leitura bíblica não é uma leitura de 5 versículos, você, às vezes, consegue fazer assim que você acorda, mas não necessariamente. E aí o que passa durante o dia? Eu tenho que fazer leitura bíblica, eu tenho que fazer leitura... Não é porque é mecânico, não é porque é religioso, é porque a sua alma sente necessidade. Aquilo se tornou um prazer, um hábito, um desfrutar na sua vida. E a mesma coisa é com a leitura bíblica, a mesma coisa é com o devocional. A mesma coisa é com ofertar e dizimar. Quem não tem vontade de dizimar, ofertar, é porque não faz isso com prazer em um hábito. Porque no momento em que faz, você passa a ter aquilo como uma disciplina espiritual, um hábito espiritual. E você não para mais de fazer. Você está completamente comprometido. Por isso, João 18:36, por que Jesus não pegou em armas para estabelecer o reino de Deus? Porque ele não veio estabelecer um império. Quem pegava em arma era César. Porque o Império Romano veio estabelecer um império. E por isso, todo o império faz guerra. Por que a Rússia invadiu a Ucrânia? Porque na mente do Putin tem um império. Por que o Trump está falando de expandir para outros países? Porque ele lidera com mente de império. Então, Jesus não pensa assim, não estabeleceu o reino assim. Ele estabeleceu um reino de amor, de príncipe e princesas do reino, de pessoas que servem. Não estamos aqui para expansão territorial. A nossa igreja tem crescido. Eu não tenho nenhuma pretensão de que a igreja da cidade seja um império para favorecer qualquer pessoa. Mas a cada dia que vejo tudo que tem acontecido em prol do reino, pessoas se convertendo, famílias sendo resgatadas, histórias de testemunho, é o reino de Deus se ampliando. E nós estamos aqui para fazer a expansão do reino de Deus. Então, domingo passado foi a primeira mensagem dessa série, foi entendendo a cultura do reino. Então, se você não veio, tira um tempinho, assista. Nós tivemos diferentes pastores ministrando pela manhã e pela noite. Eu estava viajando, então não foi eu que preguei, mas foi essa mensagem, pegue entendendo a cultura do reino. Vamos então hoje ver a vida no reino de Deus. Colossenses capítulo 1, verso 12, você pode dizer isso comigo então? A vida no reino de Deus. E eu e você somos convidados em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, ou em qualquer lugar, em qualquer cidade, estado e nação desse mundo,
onde você vai, o reino de Deus vai com você. Porque o reino de Deus não é sobre ser brasileiro ou ser africano. Não é sobre ser homem ou sobre ser mulher. Não é sobre ser pobre ou ser rico. Não é sobre ser branco ou sobre ser negro. Não é sobre ser asiático, amarelo ou ser ariano. Não, é sobre ser um cidadão do céu na terra e viver sobre esses céus abertos, independente da sua idade, se você é homem ou mulher, se você é jovem ou idoso, se você é pobre ou rico, se você é branco ou preto, se você é asiático ou você é sul-africano, não importa onde você vai com essa mente de transitoriedade da vida na terra, dando graças ao Deus Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Não no reino da religião, não no reino dos homens, mas no reino da luz. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Então você passa a ser um cidadão de primeira classe, independente de quanto você tem na conta corrente. Porque o reino de Deus não é sobre quanto que você tem lá no Banco do Brasil, no Bradesco, no Itaú, no Nubank. Pelo contrário, né? Quanto mais dinheiro no banco, mais você faz, como o Itaú essa semana, batendo recorde de lucro de bilhões e bilhões, não é? Quanto mais você deixa dinheiro só no banco, e esse dinheiro não vive para servir você, as pessoas e o reino, mais rico você faz o banco. Mais império e menos reino. Ele fez a fim de, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros. Então, não viva como um mendigo, viva como um herdeiro. As mesas que você sentar essa semana, as decisões que você tomar, como você vai gastar o seu dinheiro, vai dizer se você entendeu Tito 3:7. Por que nós não devemos ter vício? Primeiro, porque isso prejudica o nosso organismo. Segundo, porque isso passa a ser um Deus. E terceiro, porque vai contra isso aqui. Viver como herdeiro, viver como um cidadão do reino é estar satisfeito. Se você depende de álcool, se você depende de tabaco, se você depende de cigarro eletrônico, se você depende de drogas, se você depende de pornografia, você está dependente de algo que está na escassez alimentando o seu organismo. Quando você vive como um cidadão do reino, você está na abundância de entender que não precisa de nada disso para você viver uma vida feliz e satisfeita. Quem busca primeiro o reino de Deus, não busca primeiro o álcool. Porque ele vai estar tão satisfeito com Deus que o álcool já não o seduz. Mas quando você está vazio, carente, frustrado, cheio de necessidade, você busca no álcool uma tentativa de satisfação. E o que você encontra é uma vida de insatisfação. A graça no reino é uma atmosfera criada pelo amor que torna a fé uma única razão razoável de vida. Eu entendo isso. Eu vivo pela fé. A vida da graça no reino não só cura o nosso passado, como também nos lança ao nosso destino. E assim nasce a cultura da honra. Somos pessoas reais. Ouso dizer, o único lugar que fala sobre honra hoje é na Bíblia e em igreja saudável. É uma cultura de vida transformada para transformar a realidade. Você entende que o que você está fazendo aqui é transformar a vida dos outros. Você entende que não é uma vida por um estado de merecimento, mas é uma vida de plena alegria, satisfação e gratidão pela graça. Não é glória a mim, amém a eu. As pessoas não estão devendo nada para mim. É porque eu estou aqui porque fui agraciado por Deus.
O estado da graça no reino faz você entender que um preço foi pago para você desfrutar desse estilo de vida, porque a vida cristã é de graça, mas custou caro, custou o sangue de Cristo na cruz do Calvário. Então a porta de entrada do reino de Deus é o novo nascimento. Se não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. João 3,5, leia comigo. Digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Então, vimos aqui, o reino de Deus não é um império, é um reino de amor, existe um rei, e ele é invisível, mas ele existe. Jesus diz que ele já está entre nós, eu só não vejo, mas ele está entre nós. E para eu entrar dentro dele, essa é a porta. Eu tenho que me arrepender dos meus pecados originais e nascer de novo. Porque se eu ficar onde estou, eu vou para o inferno. Você já parou para pensar nisso? O que você tem que fazer para ir para o inferno? É só não se arrepender e entrar no reino de Deus. Porque nós não nascemos no reino de Deus. Nós nascemos neste mundo. E esse mundo, ele é um mundo que foi entregue à consequência de Satanás. Então, o mundo jaz no maligno. Então, quem só nasce nesse mundo, por mais que ele não matou, ele não roubou, ele não se prostituiu, ele não traficou, ele nasceu. O indivíduo nasceu, é criatura. Só que ao nascer, o que acontece? O mundo jaz no maligno. Então ele nasce no pecado, na queda de Adão. Para que ele tenha a entrada no reino que nos tira desse destino de trevas, ele precisa tomar uma decisão, que é essa decisão que está aqui em João 3,5. Vamos ler de novo para ficar na nossa mente? Digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quer dizer, nascer espiritualmente, ser batizado e entrar nesse reino, que fica diferente. E aí ele é agora de outro mundo. E que o apóstolo Paulo vai dizer que é loucura para o homem natural. Você já teve essa percepção com membros da sua família biológica, a pessoa que tem o mesmo sangue que você? Você explica sobre Deus, Jesus, o Espírito Santo, a Bíblia, a igreja, no reino. Você olha para a pessoa e a pessoa está com aquela cara de parede. E ela não entende. Porque ela ainda está com o seu ouvido espiritual tapado, ela está com seus olhos cobertos, a mente dela não está aberta. E ela está na vida só deste mundo material. E ela precisa passar pelo processo de novo nascimento, de conversão. Por isso que a gente evangeliza, por isso que a gente ensina, por isso que a gente pega. Agora, enquanto você está nesse mundo e já faz parte do reino de Deus, não espere comportamento de convertido de quem ainda não conhece Jesus. Porque a pessoa que está lá fora, ela está no mesmo mundo material que você, mas ela não está no mesmo mundo espiritual. Ela está no mundo que vai terminar para a vida no outro lado, diferente de você. É o mundo espiritual. Então você neste mundo, aqui só nesse mundo, está no mesmo plano que ela. Mas quando morrermos, ela vai para o mundo espiritual do inferno e você vai para o mundo espiritual do reino de Deus nos céus. Então, 5 chaves para você permanecer, como o nosso devocional disse hoje, permanecer no reino, no ensino de Cristo. A vida no reino consiste, primeiro, em desfrutar da abundância da promessa cumprida. Salmo 23:5, prepara um banquete para mim à vista dos meus inimigos, tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo, fazendo transportar o meu cálice. Então, essa é a vida no reino, bem-vindo. Você já está numa mesa, você já está numa posição diferente, você já está numa outra dimensão. Não faz isso você ser orgulhoso, vaidoso, prepotente, melhor do que ninguém. Muito pelo contrário. Mas saiba que você é diferente. Olha para cá, meu irmão, minha irmã, querida família e igreja da cidade. Você não é melhor do que ninguém, mas você é diferente.
Por quê? Porque você está num outro nível de fé, num outro nível de espiritualidade. Você faz parte de um outro lugar espiritualmente falando. Você faz parte do reino de Deus. Então, portanto, a maneira como você lida com dinheiro não pode ser igual a do mundo que vive lá no pecado. A maneira como que você lida com sexo, a maneira como que você lida com a internet, a maneira como que você lida com seus relacionamentos interpessoais, também vai ser diferente. Alegre-se no Senhor e digo, alegrem-se. Então, na leitura bíblica de hoje, de Números 15 a 17, parece até sempre nesse começo e na lei mosaica, uma leitura um pouco mais densa, um contexto muito diferente, porque é lei, é patriarcado, mas procure sempre, Senhor, qual é a palavra rema aqui? Por exemplo, fala sobre a vara de Arão florescer para a tribo de Levi. Isso tem uma aplicação fantástica sobre adoração, sobre o povo escolhido para adorar. E quem é esse povo escolhido para adorar? Eu e você. Faça votos no Senhor que você vai ver a sua vara também florescer. Amém? O banquete já foi servido. Viver uma vida de crer que o Senhor já fez florescer a vara daqueles que adoram ao Senhor, não é vida de escassez, é vida de banquete servido. Gente, faz toda a diferença. Quando você está numa mesa esperando, e o restaurante é bom, e leva 1 hora, como é que você fica até servir? Ansioso, não é? Gente, está demorando demais. Mas cadê o garçom? Cadê a comida? E já chegou pão, já saiu pão, né? E você está lá esperando. Aí, de repente, sai de uma portinha lá, vem os 2 garçons, né? Trazendo aquilo. Como é que você olha aquilo, gente? Depois de 1 hora. O quê? Alívio. Chegou. E é interessante. Olha, presta atenção. Quando você está esperando por muito tempo a promessa que vai vir o banquete, e você está esperando, a satisfação não começa quando você começa a comer. Só ao ver, você já está saciado. Só ao ver que chegou, você está aliviado. Queridos, é assim a vida no reino. Pegou? Chegou, está vindo, vocês não estão vendo os sinais, as evidências. Olha só, querido, olha a vida de uma pessoa hoje nesse mundo, é parente, é amigo, que não tem Jesus, que não tem fé, que não tem a palavra para ler, que não conhece a verdade do Evangelho, que não vive na satisfação do reino, que não está educando seus filhos no caminho do Senhor. É completamente diferente. Você já viu, já está chegando, as promessas se cumprem a cada dia, então não viva ansioso, não viva com medo, viva plenamente satisfeito, porque o reino chegou, o rei chegou e as promessas se cumprem a cada dia em nome de Jesus. Então, desfrute da abundância da promessa cumprida, porque Deus não é homem para que minta. A fome fará você pecar por qualquer coisa. O que levam as pessoas ao pecado? Ao adultério, ao roubo, à mentira. Quando uma pessoa rouba dinheiro, é por 2 motivos. Ou porque ela quer mais e mais e mais, e isso é mamon, a ganância. Ou outro porque ela quer transformar pedra em pão. Ela está com um problema financeiro e ela acha que roubando do outro vai resolver. Nenhuma das 2 coisas são verdadeiras. Ela vai continuar fazendo isso insatisfeitamente. Seja o roubo, o adultério. Quando um homem ou uma mulher não se satisfaz sexualmente com o seu casamento e quer outra pessoa. É também uma fome, é a concupiscência. Então não é o casamento do outro, não é o dinheiro do outro, não é o trabalho do outro que vai trazer essa saciedade espiritual. É só a vida no reino. Busca primeiro o reino e todas as outras coisas serão acrescentadas. E aí, entre os princípios que eu sempre falo, que os satisfeitos são seletivos
e os satisfeitos escolhem bem. Essa é a vida no reino de Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Amém? Então, Efésios 1:3 coloca a vida plena. Não é que você vem na igreja para receber, você já recebeu, você vem na igreja para se reabastecer, celebrar e sair para repartir. Um culto eu às vezes vejo igrejas, supermercados da fé, que vem aqueles pedintes espirituais só na igreja para receber mais uma bênção. Isso se reflete na atmosfera. Quem já viu em estilo de igreja, supermercado da fé, onde as pessoas são treinadas não para ser adoradores, viver uma vida no reino plena, ter uma atmosfera de louvor contagiante como tivemos aqui nesta manhã? Não tem. Não tem. Você vê o ambiente todo voltado para alimentar necessidade de bens e de coisas materiais, ou cura, ou qualquer coisa assim. Preste atenção nisso, muda totalmente. Um auditório cheio desse nesta manhã, com pessoas que vêm para cá com uma mentalidade de ser abastecido espiritualmente, ser treinado espiritualmente, ser capacitado espiritualmente para ter a mente de Cristo, para ter a visão do reino, para ser inspirado, capacitado, para como viver a sua vida amanhã. Na hora do louvor, o Espírito Santo se manifesta de uma maneira diferente, porque as mentes estão aqui para entregar, celebrar. Num ambiente auditório de supermercado da fé, de ambiente de pedinte, o louvor não sobe, o louvor fica travado. É uma coisa que... Porque não está ali para adorar, está ali para receber. E a adoração não é sobre receber, a adoração é sobre dar. Pegou aí? Faz toda a diferença. Então, sempre viva como um cidadão de primeira classe no mundo espiritual. Você já foi abençoado. Você não vem à igreja para ser abençoado. Você é. Saia daqui abastecido e abençoado para celebrar e repartir. 2. A vida no reino consiste em resistir e rejeitar a intimidação da escassez. O diabo vai tentar, se dessa forma, de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês, para que isso é um sinal de destruição, mas para vocês de salvação. Isso vem da parte de Deus. Então você está permanecendo em Cristo e permanece nele. Então não se deixe intimidar. Você já tem. Deus diz que você tem. Então, sem deixar de forma alguma, se intimidar com isso. Isso é um sinal de destruição, mas para vocês de salvação. Você é abençoado, você faz parte do reino, e o diabo quer intimidar você com medo, traumas, dores, timidez. Seu passado não é sua identidade. No devocional de hoje diz permanecer no ensino de Cristo, em 2 João 1:9. O reino de Deus é para você, ele já chegou, Deus não te deve nada, tenha certeza do seu destino, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Vamos viver pela graça. Terceira chave, crer no sobrenatural de Deus. Nunca duvide disso, para que as suas orações possam subir de maneira diferente. Lucas 8:25. Onde está a sua fé? Perguntou Jesus aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é esse que até os ventos e as águas dão ordem e lhe obedecem? Então Jesus fez do sobrenatural o natural. O que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Viva pela fé. Então, você foi feito, eu fui feito, para que nessa semana possamos levar o reino de Deus para essa cidade. Mas para isso, não vá com a mente de mendigo, vai com mente de príncipe. Vá desfrutar da abundância recebida,
vá resistir a toda e qualquer pressão por escassez, dizendo que você não pode, você não tem, não dá, isso e aquilo outro. Vença isso, confronte essa mente de escassez. Diga comigo, quem tem Jesus tem tudo. Isso é um soco na boca do mundo, de Satanás, que quer dizer que você não tem, você não serve, você não vale, e crê no sobrenatural de Deus. Quando você crê e exerce fé, sua oração é diferente. 4. A vida no reino consiste em entender o poder da submissão. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele o quê? Fugirá de vocês. O diabo não tem poder sobre a sua mente, sobre a sua casa, sobre o seu coração. Resista firme que ele vai embora. É só você se manter firme, numa atitude de combatente, de soldado de Cristo. A submissão nos torna mais forte. Para o mundo, vir à igreja é fraqueza. Eu fico impressionado como o bem-estar da fé incomoda quem está na escassez. É impressionante. É impressionante. Quando você está plenamente satisfeito, incomoda quem está plenamente insatisfeito. Só o fato de ver alguém com paternidade bem resolvida gera um grito na orfandade. Quando uma pessoa consegue... Porque o que ele pensa é o seguinte, gente, olha só. Como é que você consegue vir à igreja, tirar esse tempo para abastecer, e ele consegue tirar o tempo para ir para a casa noturna, para a prostituição, para o bar e para aquilo outro? Porque esse estado, só de você sair da sua casa sóbrio, vir com a sua família, ao lado dos seus amigos, dos seus irmãos de fé, e ele vê essa cena, isso incomoda ele. Por que o mundo não curte as coisas da fé, da igreja, da comunhão? Porque essa satisfação e essa abundância incomoda ele. É igual a pessoas, às vezes, mal-sucedidas, ela tem inveja de quem é bem-sucedido. Ela não precisa ter nada contra, ela basta ter inveja para falar mal e criticar, não é? Entenda o poder da submissão. Quando você se ajoelha, deixa eu dizer uma coisa, olha para cá. O diabo treme ao ver o mais fraco membro desta igreja de joelhos em oração. Porque ele não pode fazer isso. Ele não pode fazer isso. Você sabia? Quando você levanta suas mãos para louvar, dobra os seus joelhos para ofertar, entrega em adoração o seu dízimo e oferta, você está fazendo algo tão poderoso que o diabo não pode fazer. Ele, por ser um infeliz, por ter escolhido o caminho da rebelião, ele não tem a escolha hoje da fé para fazer isso. E você tem. E quando você faz, você o derrota. Porque não há nada que ele possa fazer para te impedir de fazer essas coisas. Então não pense que o diabo está interessado em fazer você não ter alguma coisa. Não, ele só não quer que você adore, que você não ore, que você não jejue, que você não venha à igreja, que você tenha uma vida de disciplina espiritual. Só isso. Tem nada a ver com o tipo de roupa que você escolhe, tipo de cabelo que você tem, de coisa que você faz trivialmente. Ele está interessado em coisas mais profundas, porque sabe que isso pode levar você cada vez mais para perto de Deus. Tudo que levar você para perto de Deus, Satanás está interessado em destruir. Quinto e último, a vida no reino consiste em viver uma vida vitoriosa. Lance sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5, 7. Que diremos, pois, diante destas coisas? Vamos declarar juntos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Família e igreja da cidade, como é que o Senhor nos conduz? Vitoriosamente
em Cristo. É assim que você vai viver. A vida vitoriosa começa com uma atitude de fé. Deixe Deus governar a sua vida e seus pensamentos. Muitas derrotas começam na mente e transforme tudo isso em hábito. Vai diminuir a ansiedade e aumentar a sua fé. E a chave para tudo isso é uma vida de arrependimento. Agora, à luz do que você acabou de receber, esta palavra da fé, qual é a sua resposta? A palavra mais poderosa é arrependimento. Quando nós nos arrependemos e cremos, a palavra de Deus entra em nossa mente, em nosso coração e nos transforma. Algumas pessoas ouvem e não dão nenhuma resposta, mas eu acredito que hoje o Espírito Santo tocou você de forma especial. Qual é a sua resposta? Hoje, você quer receber Jesus como seu Salvador e Senhor pessoal? Pode levantar a mão aonde você está. Deus abençoe a sua vida. Que Jesus Cristo agora seja seu Salvador e Senhor. Será que você que está afastado também não é hora de você se arrepender e receber esta bênção de voltar para Jesus e para a igreja? Se esta é a sua decisão, também Deus abençoe a sua vida. E você que se batizou, talvez bebê, isto não foi pecado, mas não foi uma decisão que trouxe mudança para a sua vida, porque o infante não tem vontade própria e ele não tem do que se arrepender. Mas agora você ouviu esta palavra e você quer de fato ser batizado, porque agora você entendeu. Então, a sua mãe, o seu pai, um padrinho pode ter levado você para ser batizado pequeno, mas Jesus não foi levado por Maria e José. O batismo bíblico ele não é só por imersão, mas ele é também precedido de uma decisão de arrependimento. Você quer, agora que entende que é um pecador, também ser batizado? Amém? Deus abençoe e, por favor, entre em contato conosco. Aproxima o seu smartphone do QR Code que aparece na tua tela. Se você aceitou Jesus, se você quer se reconciliar na fé e voltar para a igreja, se você quer ser batizado, neste exato momento, preencha essa ficha online e mande os seus dados para nós. Nós não vamos compartilhar com ninguém a sua decisão, mas vamos entrar em contato com você. Então, seja muito bem-vindo e que Deus te abençoe. Estamos felizes, estamos em festa pela sua decisão hoje. Que Deus te abençoe e vamos juntos viver um dia de cada vez a nossa fé em Jesus. Seja muito bem-vindo à família Igreja da Cidade, a sua família para você pertencer. Deus te abençoe. Muito obrigado.